Doutor André, bom dia, prazer ter você com a gente aqui. Bom dia, amado, bom dia, ouvinte, e bom dia ao Israel. Prazer meu estar aqui. Vamos começar. Antes da gente entrar no assunto, vamos falar de um problema que a gente está percebendo que muitas pessoas, de vez em quando, sofrem desse mal, que é labirintite, que tem a ver com a sua área de atuação Com também. certeza. Labirintite, as pessoas ficam tontas, não tem... Isso. Mas não é aquela labirintite que a pessoa contrai na mesa de bar, aquela não tem jeito. Aquela é a mais fácil mais de fácil, resolver. glicose na veia. Aquela é a mais fácil de resolver. Deita, dá uma cochilada, espera o corre passar, que Isso. passa, né? Mas vamos lá, labirintite, esse problema que aflige muitas pessoas, doutor. Então, antes da gente começar a falar especificamente do problema, é preciso que a gente esclareça uma coisa que fica conhecida popularmente como labirintite, mas tem outro mas nome. na verdade não é a labirintite. A labirintite propriamente dita é uma doença gravíssima que normalmente tem um índice de mortalidade variando de 80% a 85%, que é quando você tem um processo infeccioso do labirinto com presença de micro-organismo, normalmente em decorrência de uma meningite otogênica. Isso é a labirintite conceitualmente falando. O que popularmente é chamado de labirintite, nós especialistas chamamos de labirintopatia. E aí, claro que de uma forma geral, é só a título de esclarecimento, as pessoas chamam de labirintite mesmo, mas o que a gente tem que definir? Basicamente, quais as principais características de cada caso? Você tem as labirintopatias de origem central e as labirintopatias de origem periférica. As labirintopatias de origem periférica são aquelas nas quais a causa do problema encontra-se na orelha interna. Cóclea, canais semicirculares, sáculo e ou utrículo, que são os componentes da orelha interna. A labirintopatia de origem central são aquelas cuja causa do problema encontra-se no sistema nervoso central. E você tem as síndromes labirínticas, que na verdade são outras patologias sistêmicas e orgânicas que acabam por também causar sintomas labirínticos. Então nós temos já de cara 3 grandes vertentes de investigação quando esse paciente chega com essas queixas. Normalmente o paciente com a labirintopatia periférica, ele vai queixar-se de sintomas de tonteira rotatória, obrigatoriamente é uma sensação de tonteira rotatória. Ele vem acompanhado de náusea, eventualmente de vômito, indisposição gastrointestinal. E normalmente são sintomas de muito curta duração. Minutos, segundos, às vezes poucas horas. O paciente sai da crise, ainda fica com uma sensação um tanto quanto estranha de insegurança, de desequilíbrio, mas esse paciente, uma vez que ele esteja compensado da crise, a gente então o investiga para encontrar aquilo que realmente interessa, que é a causa do problema. As labirintopatias de origem central, normalmente, elas têm como sintomas uma persistência dos sintomas. São sintomas que normalmente não são rotatórios, são sintomas de desequilíbrio propriamente ditos. Muitas vezes você vê o paciente com a marcha, que a gente chama de marcha atáxica, ele não anda como se estivesse com o equilíbrio centrado, ele anda cambaleando para um lado ou cambaleando para o outro. E esse paciente, ele tem sintomas muito duradouros. Esses sintomas eles não melhoram em pouco tempo, como nas labirintopatias periféricas. Esse paciente é um paciente que normalmente tem que ser investigado mesmo antes de ser tratado, porque normalmente o tratamento sintomático não vai surtir efeito. Não adianta dar remédio para labirintite para um paciente desse, com esses sintomas, que ele não vai melhorar. Você precisa investigar e tratar a causa.
É uma doença neurológica degenerativa? É uma hipertensão intracraniana? É uma esclerose múltipla? É um tumor? Você precisa investigar nesse sentido. E você tem as síndromes labirínticas causadas por sintomas sistêmicos, alterações que não têm absolutamente nada a ver, nem com o sistema nervoso central, nem com o sistema do equilíbrio periférico. Então, só para se ter uma ideia bem prática, uma arritmia cardíaca é capaz de dar tonteira ao paciente. Uma alteração de pressão arterial é capaz de gerar tonteira. Uma alteração da glicemia, o paciente pode apresentar ou abrir um quadro de diabetes apresentando tonteira como sendo o primeiro sintoma. Alterações da tireoide podem causar tonteira. Muito comum em adolescentes, meninas de 14 e 15 anos que têm essa síndrome de querer ficar magra. Muito tempo em jejum causa tonteira. Então, na verdade, esses três quadros, esses três grandes conjuntos de quadros, são aquilo em que a gente pode resumir praticamente todas as necessidades de investigação para que você chegue no que realmente está a causar a tonteira no paciente, para não tratar simplesmente o sintoma e efetivamente resolver o problema do paciente. Muito bem, lembrando que você, ouvinte, pode participar fazendo perguntas para o Dr. André, telefone 3261-344, liberado à sua disposição, e você participa também através do nosso site, difusorsjn.com.br, tem o Fale Conosco, então tem o contato e o mural, pode mandar sua mensagem, já tem aqui a pergunta da Deise. Oi, bom dia, amado Israel, Dr. André. Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. André. Na minha garganta tem aparecido umas bolinhas brancas e que sai se encostar nelas e tem um mau cheiro e está sendo com frequência. Gostaria de saber o que poderia ser. Obrigada e aguardo a resposta. Deise, né? Deise. Pela história clínica, pela descrição do que ela escreve, isso provavelmente é uma coisa é uma coisa muito simples. Uma coisa que a gente chama de amidalite caseosa. Casium, a palavra casium é uma palavra que vem do latim queijo. E essa bolinha é chamada de casium porque ela parece um pedacinho de queijo amarelo. Ela é extremamente mal cheirosa, realmente. Ela se forma dentro das criptas da amígdala palatina, que são as populares amígdalas, que o pessoal às vezes chama de glândulas dentro da garganta. A amígdala da gente ela tem um monte de buraquinhos chamados criptas. Isso acontece em torno de 35% da população. E, naturalmente, que com a alimentação, essas criptas vão se enchendo de restos alimentares. E esses restos alimentares vão sendo digeridos por micro-organismos que ficam dentro dessas criptas. O resultado dessa digestão é a formação dessas massinhas amareladas e mal cheirosas chamadas de casium. Normalmente a gente não faz nada, a recomendação é a higiene da amígdala, que pode ser feita às vezes pelo próprio paciente, mas o tratamento, obviamente, definitivo seria a amidalectomia, mas isso, na minha opinião, é uma medida muito extrema. Popularmente falando, seria a retirada das amígdalas. Exatamente, para a necessidade do caso. E não é algo preocupante, não é algo que se transforma em alguma doença mais grave. Isso supondo que a descrição dela casa com o diagnóstico de amidalite caseosa. E é uma coisa muito comum, é uma coisa que 35% da população mundial costuma ter. O prejuízo que isso traz é um prejuízo social em função da halitose que aquilo causa. Fora isso, nenhum tipo de preocupação. 11h13. Alanderson perguntando aqui, popularmente falando, labirintite se pode ser por meio sentimental. A pessoa está depressiva e pode ficar com labirintite? Essa é a dúvida do Alanderson. Alterações psíquicas são a
última ponta das hipóteses diagnósticas, mas pode sim você ter manifestações psicossomáticas relacionadas a transtorno depressivo, transtorno do pânico, dentre outras entidades psiquiátricas associadas. Mas pode. Para que você pense em causas psíquicas relacionadas à tonteira, primeiro você precisa virar o paciente de cabeça para baixo e procurar tudo que pode existir de orgânico. Uma vez que você não encontre, aí sim a gente começa a pensar em alteração psíquica. 11h14, tem participação por telefone. Alô, bom dia. Não é o Galo que vai falar, não. Alô, bom dia. Oi. Bom dia. Quem fala? É Maria do Carmo. Maria do Carmo, você fala de onde? De um sítio, Maria do Carmo? Oi? Você fala de um sítio? Não, eu falo que é perto do Campo do Mangueira. Ah, sim, tem um galo aí que tá forte o canto dele. Pode fazer a pergunta que o doutor André está te ouvindo. Eu só queria pedir ao doutor André, esse negócio de labirintite. Ele tá me ouvindo? Tá ouvindo, pode falar. Eu diversas vezes, eu fui parar até lá no pronto-socorro, eles acharam que eu tava dando uma isquemia, fiquei bem mal. Mas graças a Deus fui medicado e melhorei. Depois eu tava em Ubá, me deu a crise também, fiquei muito tonta, eles me levaram no médico, eu vomitei muito, me deu muito vômito, passei muito mal e fiquei assim, não fiquei mais normal, parece que a minha cabeça não fica concentrada. Eu vou andar, eu não ando direto no passeio, eu fico estou cambaleando, não tenho firmeza mais nas pernas. Será que isso é da labirintite? Maria do Carmo, não é isso? É. Olha, a senhora pode ouvir por telefone que ele já vai responder para a senhora, tá certo? Obrigado pela participação, dona Maria do Carmo. Pode ouvir no rádio aí, tá certo? Abraço. Alô. Cabe investigação. Primeira coisa que a gente tem que tentar imaginar é a faixa etária dessa paciente, porque isso é extremamente importante quando você pensa nas hipóteses diagnósticas de tonteira. Um paciente com 20, 30 anos não tem uma tonteira causada pelas mesmas causas que um paciente de 70, 80 anos. Isquemia cerebral ou ataque isquêmico transitório são entidades parecidas, mas que têm uma diferença importante, que é no tempo de duração e na presença ou não de sequelas. Pode sim abrir o quadro com tonteira. É claro que a gente precisaria, para poder dar uma resposta mais consistente a essa ouvinte, fazer uma investigação no que diz respeito a, principalmente, como que esse quadro evoluiu dos primeiros sintomas em diante. Mas isso pode ter relação tanto com o sistema nervoso central, mas pode também ter relação com o sistema nervoso periférico. Fala mais a favor de alteração do sistema vestibular e sistema nervoso periférico em função das queixas de náusea, de vômito, que normalmente estão relacionadas ao labirinto propriamente dito. Mas você tem entidades em que você tem a associação de uma causa central levando a sintomas periféricos. Por exemplo, o paciente faz um pico hipertensivo, do pico hipertensivo ele faz um ataque isquêmico transitório, esse ataque isquêmico transitório vem acompanhado de um vasoespasmo da artéria do labirinto, que é a artéria que irriga o ouvido interno, e a partir daí ele desenvolve um quadro de síndrome labiríntica com sintomas periféricos, quando na verdade ele está tendo um AVC. Então, isso é difícil você supor com poucas informações, conforme essa ouvinte nos passou, mas que existe essa possibilidade, existe, e isso deve ser investigado. Uma vez que parece que ela está compensadinha, ela não está mais em crise, ela pode não estar mais no 100% do equilíbrio dela de antes da situação, mas ela parece estar compensada, agora cabe a investigação a partir daí. O fato, segundo ela, de terem pensado que ela estava tendo uma isquemia, e ela foi atendida, e observaram isso e trataram isso. Quer dizer, acredito que tenha, se realmente fosse, eles estavam no caminho certo. Com certeza, né? Com certeza. Então, quer dizer, não vou dizer investigação, mas diagnóstico, embora não estivesse certo, mas, e se realmente fosse esse problema, teria resolvido ali essa questão. Quer dizer, teria sido salva. Com certeza.
A questão é que existe uma entidade chamada ataque isquêmico transitório, em que o paciente parece estar tendo um AVC isquêmico, ele comporta-se como se estivesse tendo um AVC isquêmico, mas todo o processo não dura mais do que 24 horas, ele normalmente se resolve sozinho, sem medicação, e não deixa sequelas. E durante esse tempo em que o paciente apresenta os sintomas, ele pode apresentar sintomas relacionados ao sistema do equilíbrio periférico. Então, é preciso que se faça uma investigação mais minuciosa nessa paciente, sempre em busca do diagnóstico etiológico, a causa do problema, e não o diagnóstico sindrômico. Porque o diagnóstico sindrômico, ele só vai nos mostrar os sintomas, ele vai nos caracterizar os sintomas da crise. Mas o importante é você chegar à conclusão do que desencadeou a crise. Senão você vai tratar sintoma o resto da vida e não vai saber o que realmente causa o problema em si. Mais uma participação por telefone, são 11h20. Alô, bom dia. Bom dia. Professora Marcelina. Isso, tudo bem, amado? Tudo, fique à vontade. Igualmente, eu gostaria de estar saudando, né, a todos os nossos ouvintes, ao doutor André de um modo especial, com a clareza que ele está passando para nós as informações na sua área. E eu tenho um filho, né, que é de conhecimento de todos, que tem uma surdez, né, de nascença, que é uma disacusia neurosensorial profunda bilateral. E a gente tem conhecimento através da mídia que está tendo uns avanços, né, nesta área para que haja uma correção a nível de nervo auditivo para que ele possa voltar a ter uma audição, mesmo que não seja normal, mas ter uma audição, que ele tem um resíduo auditivo e não tem uma adaptação adequada ao aparelho. Já tentamos vários e ele não se adapta. Então eu gostaria de estar conversando e pedindo ao doutor André uma informação nesse sentido, se realmente, né, a medicina nessa área está avançando, se isso já está a nível de SUS, se é um procedimento cirúrgico, o que já vem por aí. E também alguma coisa sobre perda auditiva que a gente vai percebendo à medida que a gente vai envelhecendo. Eu tenho notado mesmo por mim, acho que pela profissão também que eu atuei, né, como professor, o tom de voz da gente é muito acrescido, a gente fala muito alto, e eu percebo às vezes que eu já estou tendo uma perda auditiva. E que como proceder, tá bom? São essas as minhas perguntas, e desde já eu agradeço e um abraço a todos. Boa tarde. Obrigado pela participação, pela audiência. Professora Marcelina, não deixe ele responder de uma vez, só para não perder o fio da meada. Vamos lá, bom dia, Marcelina. Vamos por partes. A primeira questão é a questão relacionada ao seu filho. Seria interessante eu saber a idade dele para eu te dar uma informação mais específica e mais clara. Mas, vamos lá. Disacusia neurosensorial profunda, congênita, tem tratamento hoje em dia? Sim. A prótese auditiva realmente não surte efeito nenhum, até porque a prótese auditiva ela funciona como um microfone. Se você não tem a cóclea funcionando de forma adequada, é como colocar uma caixa de som no ouvido de um paciente que realmente não tem o aparelho periférico para captar o som. Para isso existem basicamente duas formas de tratamento, todas as duas cirúrgicas, que são o implante coclear e o implante de tronco cerebral. Cada uma tem uma indicação para o tipo e o grau de disacusia do paciente. A professora Marcelina ligou de novo dizendo a idade do menino. Qual que é mesmo, Rael Maltic? 29 anos. 29 anos. É porque até 18 anos você tem um protocolo, a partir de 18 anos você tem outro protocolo. Existe uma diferença na indicação dos critérios, tá? Então vamos lá. Disacusia neurosensorial profunda. Você pode ter como forma de tratamento o implante coclear ou o implante de tronco cerebral. O implante de tronco cerebral, ele ainda tem indicações muito restritas e hoje em dia, salvo engano, é feito apenas em um serviço no Brasil, que é o serviço da Faculdade de Medicina da USP. Estou falando isso tudo em nível de SUS. O implante coclear já está um tanto quanto difundido no país. Existem vários serviços credenciados pelo SUS para que o implante coclear
seja feito. Na nossa região, inclusive, existe um serviço credenciado pelo SUS na cidade de Juiz de Fora. Só para vocês terem uma ideia, Juiz de Fora saiu na frente que todo o estado do Rio de Janeiro inteiro, com credenciamento de implante coclear pelo SUS. Hoje em dia já existem serviços de implante coclear no SUS, no estado do Rio também, mas Juiz de Fora saiu na frente, salvo engano, foi o segundo serviço do estado de Minas. E o implante coclear, ele tem critérios específicos de acordo com a idade do paciente. Você tem critérios com relação à patologia, à causa dessa surdez. Então, para, por exemplo, cóclea ossificada por meningite otogênica, você tem um determinado tipo de indicação. Até 18 anos de idade, você tem um determinado tipo de indicação. E a partir de 18 anos de idade, você tem outro tipo de indicação. A indicação é feita a partir do grau de surdez apresentado na audiometria. Mas existe sim serviço credenciado na cidade de Juiz de Fora, na nossa região, que drena esses pacientes, caso haja interesse em se fazer uma avaliação. Os critérios para o implante coclear, eles são revistos a cada 5 anos. E eles são critérios extremamente específicos que são definidos a partir de uma associação mundial e eles são então passados para os serviços que são credenciados. Então, essa questão com relação à surdez, à disacusia neurosensorial que ela referiu com relação ao filho dela. Com relação à surdez, à medida que nós vamos nos envelhecendo, só para ilustrar a informação, o momento da nossa vida em que nós escutamos da forma mais clara e plena é no momento em que nós nascemos. A partir daí, inicia-se um processo gradual de degeneração coclear, que vai ocorrer invariavelmente com o tempo. Óbvio que essa degeneração vai depender de fatores genéticos, fatores externos com relação à dieta, ao modo de vida, exposição ou não a ruído ao longo da vida, mas todos nós, fatalmente, vamos, ao longo do tempo, ter algum nível de degeneração coclear. Com relação à possibilidade de relação entre a atividade laboral dela durante a vida e a perda auditiva, existia até alguns anos atrás uma ideia de que professores que trabalhavam com crianças, principalmente crianças até os 8, 9 anos de idade, tinham uma degeneração auditiva mais acelerada do que o habitual. Foram feitos vários trabalhos científicos, que a gente chama de duplo cego. Você faz a avaliação de pacientes que são professores e pacientes que não são professores, sem que o avaliador saiba quem é o paciente. E não se encontrou evidência científica de que dar aula para criança até 8, 9 anos de idade causa surdez. Causa, sim, nódulo vocal, porque o professor acaba tendo que falar mais alto. Mas degeneração auditiva em função de ruído dentro de sala de aula, não existe essa correlação cientificamente provada. A questão é a degeneração natural que acontece com todos nós. Muito bem, respondidas as perguntas da professora Marcelina, as mensagens vão chegando, a gente vai lê-las depois do intervalo comercial. Vamos tomar mais um cafezinho Santa Cecília e já voltamos, são 11h27. Você está ouvindo Difusora Entrevista. Difusora.
11h33. Olha, Israel Maltic, a drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz traz para você uma variedade de produtos, tais como o Goji Berry, que contém aminoácidos essenciais, tais como a isoleucina e o triptofano, e microminerais como cálcio, ferro, zinco e selênio, que auxiliam o sistema imunológico e ajudam a equilibrar os níveis hormonais. E o funcionamento do organismo é então otimizado e o metabolismo é acelerado. E a perda de peso será consequência. Possui ainda mais alguns benefícios, como redução do colesterol, alívio da ansiedade, combate à insônia, diminuição do estresse e melhora do humor. Na drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz, você também encontra o novo Shake Diet Whey, produto desenvolvido para redução de peso por substituição parcial das refeições. Podem ser substituídas até 2 refeições diárias, rendimento 14 porções, fonte de fibras, vitaminas e minerais. A drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz fica localizada na rua Dr. Péricles Vieira de Mendonça, número 120. O disco entrega é 3261-3383. Lembrando que essa informação não tem a intenção de substituir cuidados médicos, diagnósticos ou prescrições. Drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz, 3261-3383. Hoje, o programa Difusor Entrevista está recebendo o médico otorrino laringologista Dr. André. É um médico, o Israel Maltic, que cuida de ouvido, nariz e garganta. Tá bom? É muita coisa, não? Ao mesmo tempo? Porque a interligação, né, doutor André? Com certeza. Tudo interligado. E é bastante coisa mesmo. Muita coisa. Me fala, coçar a cabeça e bater palma é meio difícil, rapaz. Você imagina ouvido, nariz e garganta ao mesmo tempo? Inclusive, tem mais mensagens chegando. Heitor. Conhece? Triste. Israel? Alô, meu filho. Ele mandou essa mensagem. Me falaram que a amígdala produz uma adrenalina que gera um medo. E quem tira a amígdala perde um pouco essa noção de perigo. É verdade, doutor André? Eu nunca li nada a respeito disso, não. 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 Então, Heitor, é mito, viu? Não confia, porque o doutor André, ele é entendido nesse assunto. Então, você pode esquecer. Pode tirar suas amígdalas que você não vai perder o medo. Vai continuar medroso. Não, aquele lá já tirou. Já a gente zoou ele muito, rapaz. Já? Aí falava fininho. Zoava, mas depois a voz voltou ao normal. Mas que ele andou uns 2 anos sendo zoado, coitado. É mesmo? Aí a gente pegou um pouquinho no pé dele. Aí o Fábio perguntando, bafo tem cura, doutor André? Tem. É só encontrar a causa. As causas de halitose, normalmente, ao contrário do que todo mundo pensa, não são única e exclusivamente relacionadas à boca. Você tem causas de halitose relacionadas ao sistema digestivo, ao sistema respiratório, especialmente ao pulmão, propriamente dito. E você tem as causas menos comuns, como, por exemplo, doenças sistêmicas tipo diabetes, insuficiência renal crônica, tudo isso também pode causar halitose. A grande questão em medicina, de uma forma geral, é você encontrar a causa do problema para você poder tratar a causa e não o sintoma. Mas só para ele ter um panorama de como é que funciona, 92% das causas de halitose encontram-se na boca, relacionadas tanto à língua quanto aos dentes. Outros 4% estão relacionados ao sistema digestivo. Em torno de 2% relacionadas ao sistema respiratório e os outros 2% relacionados às doenças sistêmicas de uma forma geral. Mas tem cura sim, desde que você identifique a causa do problema. Tem a pergunta também do Helenilton. Doutor André, quem tem estreitamento nas vias nasais, tem tratamento para esse estreitamento das vias nasais? Dependendo da causa do estreitamento das vias nasais, sim. Você tem estreitamento das vias nasais causados pelas hipertrofias dos cornetos, por desvio do septo, por alteração de válvula nasal. Todas essas 3 que eu acabei de citar normalmente são causas de tratamento cirúrgico que tem resolução quase que imediata no momento em que você acorda da cirurgia.
Mas, mais uma vez, eu insisto, o importante é você identificar a causa do sintoma para poder tratar. Mas estreitamento de vias nasais, da forma que ele está colocando, tem tratamento sim. Faltando 21 minutos para o meio-dia. Fala, Maltique. Doutor André, a primeira pergunta do ouvinte, até referente ao que a professora Marcelina tinha falado, sobre aos poucos a gente vai perdendo essa audição. A gente fala DNA, né? Data de nascimento avançada. Vai chegando, né? A idade. O Amado está passando por isso, coitado. Estou escutando muito bem, graças a Deus. Mas a pessoa está perguntando, agora voltando, né, falando sério, se tem alguma coisa que a gente pode fazer para retardar isso, né? Para evitar essa perda de audição. Então, é importante frisar que a perda é gradativa. Isso, é exatamente. lenta. Não é de um dia para o outro. Não. A questão é a seguinte: é preciso que você entenda o que é doença do que é uma ocorrência da natureza. Aquilo que acontece naturalmente é difícil a gente retardar. Você tem como evitar o aceleramento. Você sabe que vai ficar surdo ou que vai ficar com algum tipo de hipoacusia ao longo dos anos. Se você evitar de beber em excesso, gordura em excesso, noites de sono mal dormidas, exposição a som muito intenso, você consegue evitar que isso se acelere. Mas evitar que isso ocorra, isso faz parte do envelhecimento natural, né? É mais ou menos se a gente trocar um pouquinho só a especialidade e pensar na ortopedia e na reumatologia, todos nós ao longo do tempo vamos ter artrose nas articulações, porque isso faz parte da degeneração gradativa e natural que as cartilagens e que as superfícies ósseas vão sofrendo. Então, o que tem que se entender é que o tempo ele vai chegar para todo mundo. Então, uma coisa é a degeneração natural, que é a que eu estou frisando aqui. Outra coisa é quando você tem uma doença que acelera essa perda. Mas evitar ou retardar essa perda, a única coisa que existe para fazer isso é uma vida saudável, dentro de condutas regradas, aquilo que a pessoa se sente bem. Mais participação por telefone. Alô, bom dia. Oi, bom dia, amado. Quem fala? É a Fátima. Pois não, Fátima, fica à vontade, Bom Fátima. dia, amado, ao Israel e ao doutor André. Bom dia. Eu tenho duas perguntas a serem feitas. Uma do meu filho, ele tem rinite alérgica. Já fiz vários tratamentos, agora ele está adolescente e deu alergia a ácaro, pó, mofo e a temperatura, né? Mudança de tempo. Qual que é o meu procedimento agora, mesmo estando mais controlado? Bom, se foi feito o diagnóstico alergológico com teste, o RAST, é preciso que se faça, ou normalmente o que se é proposto é a imunoterapia, que é a vacina autóloga, que normalmente o alergista faz esse controle, esse tratamento, que só tem um inconveniente, é o tempo de duração para que haja uma resposta adequada. Em torno de 2 a 3 anos de tratamento com controle mensal. A questão outra questão importante é que com esse tipo de tratamento a gente consegue um bom controle. Mas a condição de ser alérgico é inerente ao indivíduo. Então, a todo momento que ele tiver contato com aquela substância que causa a reação, ele pode, uma vez que esteja em controle e em tratamento, ter uma reação minimizada. Mas a reação vai existir, porque isso faz parte da constituição genética do indivíduo. Mas se foi feito o diagnóstico direitinho, com alergologista, da forma correta, provavelmente esse colega vai propor o tratamento com a imunoterapia. E aí eu acho que vale a pena fazer a imunoterapia, porque ela dá bons resultados quando feita de maneira adequada. Mesmo ele sendo adolescente, no caso? Mesmo sendo adolescente. Qual que é o limite para fazer essa? Não tem limite, sabe por quê? Porque você tem a condição
inerente ao indivíduo, e a alergia ela pode aparecer a qualquer momento da vida. Não é porque o paciente está mais velho ou é criança que isso aparece com mais ou menos intensidade. Tem pacientes que se tornam alérgicos a determinados tipos de substância depois dos 40, 45 anos de idade. Sim. Basta que haja uma exposição àquele alérgeno em quantidade suficiente para que haja a sensibilização do sistema imunológico, e a partir daí você tem o desencadeamento das reações. Mas eu acho que vale a pena sim fazer o acompanhamento. Mas aí qual o profissional no caso? O alergista, que foi provavelmente quem fez esse diagnóstico. Na época foi até o pediatra dele, que ele era menorzinho e sempre acompanhou, né? Mas eu posso fazer uma outra pergunta rapidinho? Pode. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a atenção, porque infelizmente entre 100 sempre existe um que às vezes olha para pensar, isso é idade, não vale nem a pena. Infelizmente, não sou eu como algumas outras pessoas já ouvi isso. Não sei se é aqui, não interessa o lugar, entendeu? Sim. Eu quero te agradecer a atenção, que eu até mandei uma amiga minha levar minha mãe no médico, ela foi super bem atendida, tá, no seu consultório. Parabéns, tá? Muito obrigado. Porque eu falo assim, gente, a gente nunca deve desfazer do idoso, porque se a gente não quiser ficar velho, tem que morrer novo, não é verdade? Mais ou menos por aí. Mas a minha pergunta é a seguinte, ela foi aí no seu consultório e ela está com uma determinada dificuldade de ouvir. Sim. E às vezes a gente acha até graça dela. Uhum. Quando o assunto não convém, as filhas querem comentar alguma coisa, perto ela fica assim, fala do lado direito que eu ouço melhor. Uhum. Mas quando uma distância assim de uns 8 metros, ela ouve super bem, entendeu? Aí qual que seria o meu procedimento, se aparelho, se eu devo voltar no seu consultório? Então vamos lá. Essa relação de que ouve melhor de longe e ouve menos de perto não existe. Tá? O idoso, ele naturalmente já tem uma perda auditiva que acontece, que a gente vinha falando gradualmente, e uma das principais causas de introspecção do idoso é a dificuldade de escutar. Só que a gente sabe, não estou dizendo que é o caso da sua mãe, a gente sabe que tem idoso que escuta aquilo que quer. Sim. Né? Uhum. Ele dá atenção àquilo que interessa a ele naquele momento e se faz de surdinho no momento em que não interessa mais o assunto a ele. A questão é a gente fazer uma avaliação objetiva dessa audição, e importantíssimo também é você saber do paciente se ele tem ou não interesse em se tratar. Sim. Porque não adianta você impor ao idoso colocar um aparelho auditivo, porque ele vai colocar na gaveta e não vai usar se ele não quiser. Eu sempre oriento as famílias que isso tem que partir do paciente. O paciente tem que sentir que não está ouvindo e tem que querer voltar a escutar para que ele possa estar predisposto a fazer a adaptação do aparelho. A adaptação do aparelho é muito chata. Ela gasta em torno de 2 a 3 meses. Quando ela é bem feita, o paciente não fica mais sem o aparelho. Quando ela é feita de qualquer forma, o paciente com 1 mês coloca o aparelho na gaveta e não usa nunca mais. Eu costumo dizer que a relação de aparelho auditivo, para a gente poder entender direitinho o que é igual lente multifocal. Ou você usa, até que ele encher seu saco e você acostumar, e aí você não consegue mais ficar sem, ou então você não vai conseguir adaptar. Porque é um microfone falando dentro do seu ouvido. Mas tem critérios muito bem objetivos que nos norteiam com relação a indicar ou não a colocação do aparelho. Eu já sugeri algumas vezes às famílias que estavam dispostas a colocarem aparelho, dispostas a protetizarem, que não gastassem dinheiro com o equipamento, porque não ia servir para nada. Que existe um índice chamado de índice de reconhecimento de fala. Não basta o paciente estar com a surdez profunda, neurosensorial, enfim, com a audiometria tonal dentro dos limites de normalidade só. Ele precisa ainda estar com a capacidade de entendimento preservada, porque senão você vai aumentar o som apenas de um ruído e ele vai continuar não entendendo nada. A grande questão no idoso é a questão social da audição. Ele tem que ouvir para poder conversar com as pessoas. Exatamente. Então, eu acho que a questão tem que ser avaliada objetivamente nesse sentido. Mas tem que haver uma motivação do paciente. Porque como eu te falei, é só de um ouvido que ela ouve.
Isso tem que partir dela. Tá É ótimo. o mais ela importante. interessa muito, falou que é benéfico para ela, ela não é Então- aquela idosa, sabe? Então, O dia que ela vai no beleza. Já é consultório, meio você vai caminho também, andado. Oi? Já é meio caminho andado. Isso, aí eu vou retornar, tá? Eu Então tá agradeço pela jóia. informação, uma boa Tá, tarde ok. a todos. Obrigado para você. Obrigado pela participação, Fátima. Olha, um reforço escolar de qualidade para o seu filho. Aulas particulares com a professora Sonimara, 9908-4825. 9908-4825, Rua São Bento, 167, bairro Santa Terezinha. É a minha dica que eu falo, né, ô Amando? Não deixa seu filho, minha senhora, chegar no final do ano, já na tábua da beirada, ou pra tomar o que a gente fala, tomar pau, tomar o repeteco. É importante o acompanhamento durante o ano, né? E o principal não é passar, não, Amado. É passar Desde sabendo. que passa. Eu passei de ano. Não. Eu aprendi a matéria. Porque chega lá no ensino médio, precisa de tudo lá que aprendeu no ensino fundamental. Que é o básico. Então, minha senhora, ensino de qualidade, escolinha da professora Sonimara. 9908-4825. Intervalo comercial, mais um cafezinho Santa Cecília e já voltamos. Muitas mensagens chegando aqui, muitas dúvidas para o doutor André solucionar. Já voltamos. Meio-dia, mais um minuto. Olha, Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. E a Vídeo Cidade Rede Minas vende mais barato mesmo. Realize seus sonhos, deixe sua casa muito mais bonita. Tem ofertas todos os dias. Preços e parcelamentos incríveis. São prestações que cabem no seu bolso, cabem no seu orçamento. Venha, traga sua família. Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Hoje o programa Difusor Entrevista recebendo o doutor André Ribeiro, que é médico otorrinolaringologista e está aqui respondendo as perguntas dos ouvintes. A Glorinha tem aqui uma pergunta e depois a Maria do Centro também participando. A Maria do Centro pergunta: usar cotonete faz mal? Como deve ser feita a limpeza do ouvido? E a Glorinha dizendo o seguinte: fui limpar o ouvido e acho que forcei o cotonete e cismei que fiquei meio surda, já faz uns 4 meses. O que devo fazer, doutor André? O que resolve esse problema? Ela quer voltar a escutar bem a Glorinha. Então vamos lá. Cotonete, a gente brinca com o paciente que ele pode usar do jeito que ele quiser, desde que ele coloque o cotonete no cotovelo. Porque aí ele não consegue tirar o cotonete problema do nenhum. ouvido. O cotonete, agora falando de uma forma mais séria, a gente orienta a não usar exatamente pelo risco que existe de machucar o conduto auditivo e, caso exista, por menor que seja, uma rolha de cera na entrada do conduto auditivo, normalmente o paciente acaba empurrando essa rolha para dentro, essa rolha acaba impactando na membrana timpânica e gera essa sensação de dificuldade de escutar e de sensação de plenitude aural, como se tivesse o ouvido entupido. Então, a gente orienta que não se use o cotonete, né? Se você quer usar para coçar o ouvido, para eventualmente limpar a porção mais externa do conduto auditivo, vá com o cotonete até o local onde você consegue colocar a ponta do seu dedo mindinho. Fora isso, você está correndo o risco de machucar seu ouvido. Ela está perguntando o que ela deve fazer. Então, pelo jeito empurrou. tem que a procurar cera, atendimento uma médico lavagem para poder avaliar se existe rolha de cera ou se o perfurou o tímpano, o que pode ter acontecido para que seja definido o tratamento adequado. Se for só cera, às vezes não precisa nem de lavar, aspirando ou com a própria curetinha de cerume a gente consegue tirar. Então, tem que avaliar. Uma boa pergunta. Tímpano perfurado tem solução ou já era o resto da vida? Não, tem. E, na verdade, as pessoas têm uma ideia de que perfurou o tímpano vai ficar surdo. Não existe isso.
Você imagina o seguinte, eu vou dar a explicação primeiro para depois, naturalmente, a gente vai chegar à conclusão. O som é uma onda mecânica. E como qualquer onda mecânica, ele tem uma velocidade de propagação diferente no meio aéreo, no meio sólido e no meio líquido. Em cada um desses três meios, ele percorre o meio com mais ou menos velocidade. No meio aéreo, ele percorre com menor velocidade, no meio líquido com a velocidade intermediária e no meio sólido com a maior velocidade possível dentre esses três meios onde a gente tem a possibilidade de propagação de som. Quando você tem a mudança do meio de propagação de som, ou seja, ele sai do meio aéreo e entra no meio sólido ou entra no meio líquido, naturalmente você tem perda de energia. Então, se você tem uma determinada quantidade de energia sonora que vai pelo ar, na hora em que ela bate na parede, ela percorre a partir daí com muito mais velocidade, mas com muito menos quantidade de energia. Porque há naturalmente uma resistência do meio que está sendo adentrado a partir daí. Imagina então que o som ele vem pelo meio aéreo, percorre a cadeia ossicular, mas quando ele entra dentro da orelha interna, ele vai passar a percorrer um meio líquido, que são os líquidos da cóclea, a perilinfa e a endolinfa. Então, quando você tem a modificação do meio de propagação do som, naturalmente você vai ter perda de energia. Essa perda de energia do meio aéreo para o meio líquido é em torno de 90%. Então, você imagina que um som com 100 decibéis de intensidade, no momento em que ele entrar no meio líquido, ele vai conseguir propagar em torno de 10 decibéis de intensidade. Como que se criou um mecanismo de amplificação sonora para que não haja perda de energia no momento em que ele sai do meio aéreo e vai para o meio líquido? Membrana timpânica e cadeia ossicular. Então a membrana timpânica e a cadeia ossicular são nada mais nada menos do que um aparelho amplificador de som para que você não tenha perda de energia na transição desse meio aéreo para o meio líquido. Então, se você tem uma perfuração do tímpano, você vai ter uma diminuição na amplificação do som. Você não vai ficar surdo. É claro que o tamanho da perda da perfuração é diretamente proporcional à perda auditiva. Porque você vai ter uma perda também proporcional à amplificação do som. Mas isso não significa que a pessoa que não tenha tímpano ou que tenha o tímpano perfurado não escute. Ela escuta, mas ela escuta menos porque, na verdade, ocorre uma perda de energia sonora na transição desse meio aéreo para o meio líquido em função da diminuição da capacidade de amplificação que esse aparelho amplificador exerce. Respondido? E essa membrana furada, depois ela cicatriza? Quando ocorre uma perfuração traumática de pequeno tamanho, normalmente no sentido vertical das fibras dela, ela se fecha naturalmente em torno de 7, 10 dias. Algumas patologias fazem com que ocorra uma calcificação nas bordas dessa perfuração, o que impede que ela se feche. Esse paciente tem que ser operado para que a membrana timpânica possa ser reconstruída. Falando em operado, fazer cirurgia, tem aqui a pergunta da Angélica Soares. Doutor André, ela quer saber o seguinte, se o doutor André já está realizando cirurgias no Hospital São João, se ainda tem previsão de volta a fazer cirurgia, como é que está a situação? Então, a nossa intenção é voltar o mais rápido possível. Nós suspendemos as atividades o ano passado por uma questão da contingência do hospital, e o hospital está em negociação para que as condições
voltem a ser favoráveis e a gente volte a operar. Mas a intenção é que a gente retome o serviço o mais rápido possível. Mas eu ainda não tenho como dar uma previsão, porque são coisas que não dependem da nossa vontade exclusiva. Tem que haver uma conjunção de fatores, e aí são fatores que eu quero frisar, independem de política, tá? Todo mundo sabe que eu sou cidadão são-joanense, mas não sou eleitor são-joanense, até por uma opção de me manter isento. Eu acho que nós que somos técnicos, profissionais técnicos, a gente tem que ter autonomia de opinião e de atitude. Então isso independe de política. Tudo o que é possível que seja feito, tanto pela direção do hospital quanto pela Secretaria de Saúde, está sendo feito, mas por enquanto ainda não houve a conjunção necessária de fatores para que a gente tenha segurança para voltar a operar. Mas eu espero que dentro, em breve, isso tudo volte a funcionar da forma correta. Fala, Montig. Eu tenho uma pergunta interessante, até me interessa, né? Referente a ronco. O que causa o ronco? Mas tem um ouvinte que perguntou a respeito. É nosso amigo, rapaz. O Serginho. Sérgio Reis, conhecido como Serginho da Rosquinha. Eu aposto que essa pergunta também se interessa ao nosso outro amigo Sérgio, o pequenino. Bem, e Serginho uma Gouveia. questão também Alô para ele. Que aflige muitas mulheres, porque muitos maridos roncam, né? E muitas mulheres dormem mal porque o marido ronca do lado. Não é o meu caso, mas tem muitos casos assim. Pois é. Mas aí eu estava perguntando o que causa o ronco, né? Por exemplo, eu não ronco, né? Eu emito... Ruídos, grunhidos, né? Pois grunhidos. Então, o que causa isso, doutor? E logo depois, tem solução, tem cura? O que pode ser feito? Como pode ser feito para amenizar esse problema, né? O ronco, ele é causado basicamente por duas coisas. Uma obstrução nasal, que pode ser anterior ou na região posterior do nariz, e aí você tem os desvios de septo, as hipertrofias de corneto, a hipertrofia da adenoide, das amígdalas. Quando não existe essa alteração, normalmente o ronco é causado pela obesidade mesmo. O que faz? Por que a obesidade causa ronco? Quando a gente acaba ganhando um pouquinho mais de peso, esse peso ele é distribuído pelo corpo não só na região abdominal. Então a gordura ela vai se acumulando na região muscular das mucosas, inclusive do palato, que é a parte posterior da garganta, onde tem a campainha, e aquilo aumenta a densidade daquele tecido, e quando o ar passa por trás dele, ele provoca um movimento daquele tecido como se fosse uma cortina molhada. Então você imagina uma toalha, quando você balança, ela seca não faz barulho, mas se você balança ela molhada, ela está muito mais pesada, ela faz muito mais barulho. É basicamente a mesma coisa. Mas é claro que você não pode deixar de pensar nas causas obstrutivas. Mas basicamente, ronco é causado por obesidade ou obstrução da via aérea superior. Porque tem que defender, tem muito magrinho que ronca, rapaz, bravamente. Não, tá? Tem. E esses normalmente roncam em função de uma questão obstrutiva. Isso é comum vamos falar assim, entre os homens principalmente, né? É muito comum os homens terem Não é só entre homem, não. Não? Não. Tem mulheres também que têm problema de ronco? Tem mulher que ronca também. Rapaz, interessante essa. Você tem que imaginar que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais com o peso acima da média. Isso é uma questão generalizada, independe de homem ou de mulher. Então, hoje a gente encontra muito paciente fazendo apneia do sono em função do excesso de peso, e aí é claro que o homem ainda é mais comum, porque o homem é um sujeito normalmente mais relaxado com a saúde própria, cuida de todo mundo, mas não cuida dele mesmo. Então o homem vai acomodando naquela situação, vai ficando mais, a idade vai chegando, eu vou perdendo a vontade de fazer atividade física, eu gosto mais de tomar cerveja no fim de semana, e isso vai num círculo vicioso, fazendo com que o paciente vá ganhando gradativamente peso. Quando ele vê, ele está com 10, 12, 20 quilos acima do peso ideal que seria para ele. E aí já está com diabetes instalado, já está com hipertensão, já está cardiopata,
roncando, e aí reverter essa situação é difícil. Então, antes do senhor falar sobre como solucionar esse problema do ronco, eu vou fazer uma pergunta que surgiu aí quando o senhor foi falando. Uma pessoa que não ronca e, de repente, assim, né, aos poucos começa a querer roncar. Isso é sinal de alguma coisa, doutor? De uns tempos, né, pra cá? Pode também ser causado por uso de medicações que causam relaxamento extremo da musculatura. Então, por exemplo, medicamentos que são usados para dormir podem fazer com que o paciente ronque, porque ele acaba ficando mais relaxado e a musculatura relaxada ressoa com mais facilidade, como se tivesse a toalha molhada que eu falei. Mas normalmente vai haver uma causa obstrutiva quando não existe a obesidade. E a solução para esse caso de ronco? Identificar a causa. Tem tratamento, então? Tem tratamento, com certeza. Rapaz, a única coisa que não tem solução é quando a gente desce para a avenida. Não tem mais jeito. O resto tudo tem. Basta a gente procurar. Você tem que procurar. Às vezes é difícil você identificar. Muitas das vezes, eu falo isso às vezes com os pacientes, você consegue fazer o diagnóstico sindrômico no consultório, você explica ao paciente o que está acontecendo com ele, mas o médico às vezes não é capaz de identificar a causa do problema, porque a causa do problema está muitas vezes no dia a dia do paciente e ele tem, obviamente orientado pelo médico, ele vai identificar pontos específicos na vida dele que estarão relacionados à causa. Então, por exemplo, quando você fala em alergia, você trata a alergia, você tira o paciente da crise, mas você não sabe o que tem na casa do paciente. Se tem mofo dentro do armário, se a cortina está apodrecendo, se alguém fuma, se não fuma. Entende? Então, tem algumas questões que são ambientais e questões que são sociais, que às vezes o paciente, no momento da consulta, não se atenta para aquilo, mas depois de orientado, ele consegue ele mesmo identificar a causa do problema. E uma vez identificada a causa, ele vai resolver o problema. 12:17. Mais perguntas, Israel? Tem. A Rosimar mandou aqui no contato, perguntando assim, eu gostaria que o doutor falasse a respeito do fone de ouvido. Isso é muito importante, principalmente entre adolescentes, né, que arregaçam o volume do fone. O que a gente recomenda é o seguinte: acima de 80 decibéis, a partir disso, mais do que 8 horas seguidas de exposição são nocivos à audição. Fora isso, você tem os traumas acústicos, que são sons de extrema intensidade, como um tiro, um foguete que estourou próximo do seu ouvido. Isso não tem relação com o fone de ouvido, mas são variantes dessa exposição a sons muito intensos que podem causar prejuízo auditivo. Mas se você imaginar, vamos pegar um som que tem um aparelhinho de som que tem uma graduação que vai do 0 ao 40. Tá? Vamos quantificar para poder o ouvinte entender. Até o volume 20, normalmente você tem 80 decibéis. Normalmente esses sons eles são graduados para irem em até 140 decibéis de intensidade. Então, até próximo da metade da graduação daquele aparelhinho de som, você vai estar sendo, a partir de então, você vai estar sendo exposto a sons mais, teoricamente, prejudiciais. Existe uma escala de exposição. Para cada intensidade sonora, você tem um tempo ao qual você pode ser exposto. A partir de 96 decibéis, você tem que ficar determinados tempos em repouso auditivo durante o trabalho. Você tem a obrigatoriedade do uso do EPI, o equipamento de proteção individual, que é o abafador sonoro. Para cada tipo e intensidade de som, você tem um abafador sonoro. Você tem abafadores de 8 decibéis, de 12, de 20, de 28. Cada um tem uma característica específica e isso normalmente é definido no trabalho a partir da medicina do trabalho. Mas a questão do aparelhinho de som é exatamente isso. Você deve procurar não se expor a sons que ultrapassem a metade da graduação do aparelho por muito tempo.
porque aí você vai estar sendo exposto a sons teoricamente nocivos à audição. Muito bem, agora 12:20. Olha aí, chegou o Creme Cobra. O Creme Cobra combate reumatismo, artrite, artrose, dores nas juntas. É excelente também para dores nas pernas, coluna, bursite, etc. É só passar que a dor passa. Use a partir de hoje e comprove sua eficácia. Mas seus cabelos, se eles estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem crescimento, chegou a loção higienizante 17 ervas, que faz maravilhas em cabelos danificados. Impede que seus cabelos se quebrem, atua de modo que seus cabelos não parem mais de crescer. O Creme Cobra é higienizante, e o higienizante 17 ervas em São João de Nepomuceno você só encontra na Drogaria Magistral. Creme Cobra e higienizante 17 ervas na Drogaria Magistral, aqui no edifício número 1. Agora, 12:20. 12:20, programa Difusor Entrevista, intervalo comercial. Vamos tomar mais um cafezinho Santa Cecília e já voltamos aqui conversando com o doutor André, que vai falar agora sobre, daqui a pouquinho, sobre as doenças que a gente presencia, as doenças que surgem no outono e também no inverno. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Você está ouvindo Difusor Entrevista. Difusora. Meio-dia e 27 minutos, programa Difusor Entrevista. Hoje estamos recebendo o doutor André Ribeiro, que é médico otorrinolaringologista, ouvido, nariz, garganta. E agora vamos falar daquelas doenças que estão chegando aí, que são as doenças de outono e inverno. Frio chega, essas doenças também chegam. Pronto atendimento, o pronto-socorro fica lotado de gente lá, fazendo nebulização e outros procedimentos também. Doutor André, vamos falar sobre essas doenças, como evitá-las. Como evitá-las, doutor? Não tem jeito? Não. A gente tem como diminuir os efeitos das complicações. Né? É claro que tem pessoas que adoecem mais do que outras, enfim. Mudou o tempo um pouquinho. É uma época que, invariavelmente, as pessoas adoecem mais. As formas que você tem de tentar minimizar são evitar aglomerações de pessoas em ambientes muito fechados, porque isso favorece a troca de micro-organismos entre as pessoas. Evitar o rebaixamento excessivo da temperatura corporal. Pessoas que preferem sentir frio do que se agasalharem. Se submeterem à vacinação aqueles que estão na indicação adequada do Ministério da Saúde. Essa história de que a vacina da gripe foi feita para adoecer as pessoas, isso é uma falácia. A vacina da gripe, ela minimiza absurdamente os efeitos das complicações das gripes. Então, desde que ela foi instituída, o índice de internação por pneumonia em função de gripe caiu absurdamente. Só que toda vacina gera algum efeito colateral, é a chamada viragem. O paciente acaba sentindo alguma coisa, ainda mais porque é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, eu recomendo a todo mundo que tiver indicação que tome a vacina. E no mais, seguir aqueles conselhos relacionados a uma vida regrada, de uma boa noite de sono, uma alimentação adequada, atividade física regular,
na medida da necessidade e da possibilidade de cada um. Mas é uma época que, estatisticamente, as pessoas adoecem com muito mais frequência. A prevalência de doenças respiratórias aumenta muito. Não tem muito como a gente evitar, porque é uma questão climática associada. Vamos falar sobre resfriado e gripe, a diferença de ambos e o que fazer também para amenizar os efeitos. Então, resfriado e gripe, basicamente, a diferença é o tempo de duração, né? O resfriado é aquele início de uma infecção, geralmente causada por um vírus, até porque para você ter contaminação bacteriana em doenças respiratórias, você precisa de persistência de sintomas de mais ou menos 7 dias. Mas você tem o início dos sintomas, não vai para frente muito em função da eficiência do sistema imune daquela pessoa. A gripe é quando você tem, passa essa fase de 2, 3 dias e a pessoa evolui efetivamente para a infecção. E aí ela vai ficar doente em torno de 7 a 10 dias. A questão é que, na grande maioria dos casos, as pessoas são acometidas por esse tipo de infecção de vias aéreas, mas, num primeiro momento, elas não precisam do uso do antibiótico para tratamento. Basta o tratamento sintomático associado ao repouso e o acompanhamento médico adequado. Em 5 a 10 dias, os sintomas se resolvem. Em alguns pacientes, esses sintomas acabam evoluindo para a contaminação bacteriana. Aí sim vai haver a necessidade do uso do antibiótico. Existe um cuidado que eu oriento a todas as pessoas, independente de terem ou não sintomas, que é a lavagem nasal rotineira, com solução fisiológica a 0,9%. Eu digo o seguinte: se a gente escova os dentes todas as vezes após as refeições, e escovar os dentes é uma medida preventiva, é uma medida de saúde preventiva. Se você não escovar o dente, seu dente vai ficar cariado. Se você lava os olhos e lava o rosto também como forma de higienização e prevenção a doenças, por que não lavar o nariz? O ouvido não, porque o ouvido ele tem mecanismos naturais de colocar para fora a descamação e o cerume. Mas o nariz, ele tem uma mucosa ciliada que precisa estar adequadamente hidratada e limpa para funcionar. Quando você tem muita poeira, principalmente nessa época de tempo que fica mais seco, a tendência é que essa poeira do ambiente forme uma camada de secreção em cima dessa camada ciliada do nariz, o que dificulta a remoção desse muco de dentro da mucosa do nariz. Naturalmente, esse muco vai se espessar. Quando espessado, ele vai obstruir o ósteo de drenagem dos seios paranasais, o que naturalmente pode levar à contaminação, tanto viral quanto bacteriana. Então, normalmente, essas doenças de vias aéreas, elas são causadas por uma piora no funcionamento da mucosa do nariz, que ocorre em função de fatores pessoais somados a fatores climáticos. Por isso que lavar o nariz ajuda muito a prevenir doenças respiratórias de vias aéreas superiores, porque você favorece o funcionamento de limpeza que o seu próprio corpo executa na sua mucosa nasal. Banhos frios protegem a pessoa, evita que a pessoa fique gripada sempre? O que acontece? O que foi, Mochique? Hein? Eu só fiz uma pergunta aqui. Não, é porque eu gosto de banho frio, sabe disso não? Frio? Então, qual a utilidade ou não do banho frio? Olha, independente da época do ano também, né, doutor? Cientificamente não existe nada provado, não existe evidência científica de que banho frio faz a pessoa ter um sistema imune mais eficiente ou não. É uma questão muito mais cultural, né? Principalmente no que diz respeito a se fazer sauna ou não, né?
A sauna é um costume que vem basicamente da Finlândia, que é um lugar bastante frio. Muito frio. Em que as pessoas têm o hábito de se submeterem a essas variações bruscas de temperatura. Cientificamente não existe nada provado, mas existe uma tendência, a gente percebe que para quem tem costume de fazer isso não faz mal. Se vai fazer bem ou não, depende de cada um, mas fazer mal também não vai fazer. Agora, o que existe cientificamente provado é que se você esfriar a sola do pé a sola do seu pé, você vai ter o seu nariz entupido, e por isso a gente orienta que ninguém durma no inverno sem meia, porque o nariz entupido automaticamente vai desencadear todo esse processo de produção de secreção, de retenção de secreção nos seios paranasais, e pode, eventualmente, desencadear uma infecção de vias aéreas. Da mesma forma que o escaldapé, colocar o pé na água quente, faz o nariz desentupir. Existe um mecanismo... Olha, uma dica interessante essa aí. Isso funciona e funciona bem. O que tem a ver o pé com o nariz? Muito bem, vamos lá que eu vou explicar. Quando o nariz ele tem como função primordial filtrar, aquecer e umidificar o ar que a gente respira, para que o ar possa chegar dentro do pulmão numa temperatura em torno de 38 graus, o mais filtrado e livre de impurezas possível, e com um índice de umidade relativa em torno de 90%. Então, quem faz esse acondicionamento do ar que a gente respira é o nariz. Portanto, se você está num ambiente cujo ar que você está respirando está muito frio, a tendência é que a mucosa do nariz trabalhe para aquecer esse ar de forma mais rápida e eficiente. Qual é a forma que existe de aquecer esse ar? Dilatar a mucosa do nariz para aumentar a superfície de troca entre a mucosa e o ar que está sendo inspirado. Naturalmente que a dilatação da mucosa do nariz causa obstrução. Da mesma forma, quando você respira um ar quente, a tendência é o nariz desentupir, porque automaticamente o sistema nervoso parasimpático identifica que não há mais a necessidade de haver tanta superfície de troca de calor entre o ar e a mucosa do nariz. Por que o pé frio entope e por que o pé quente desentope? Porque o pé frio desencadeia um estímulo no centro regulador de temperatura corporal que passa a imaginar ou identificar que o ar que você está respirando está frio, mesmo que o ar que você esteja respirando não esteja frio. E automaticamente ele dilata a mucosa do nariz para poder aumentar a superfície de troca do ar que você está respirando com a mucosa do seu nariz. Mesma coisa, o pé quente. O pé quente faz com que o seu centro regulador de temperatura corporal entenda que o ar que você está respirando não está frio e automaticamente a mucosa do nariz não desinflama isso e deixa de ficar dilatada. Com isso você diminui a superfície de troca. A relação que existe é uma relação de termorreceptores da sola do pé com o centro regulador de temperatura corporal. Isso sem contar o ar que a gente está respirando. Porque se o ar estiver frio, naturalmente a mucosa vai dilatar, independente do seu pé estar frio ou não. Mas uma dica que existe é, está frio na rua, chegou em casa, está com o nariz entupido, pode colocar o pé na água quente, que daqui a pouquinho ele vai dar uma desentupida. Para quem acha então que o pé é só para andar? Exatamente. Tá enganado então, né? Então, até para verificar a temperatura, o pé que manda na situação. Hein? Ar-condicionado, doutor André. Muitas pessoas... a maioria é aquelas pessoas que não estão acostumadas com o ar-condicionado. Quando chegam no ambiente com ar-condicionado, aquela temperatura baixa, quando a pessoa sai, já sente alguns efeitos, já começa a ficar gripada, vamos dizer assim. Talvez não seria gripe, mas pelo menos já acontece uma mudança muito brusca. É o mecanismo que eu expliquei agora há pouco. O ar frio
para algumas pessoas que são mais sensíveis a essas variações ambientais de temperatura, o ar frio faz com que ele dilate a mucosa do nariz para aumentar a superfície de troca. Essa dilatação da mucosa entope o nariz e causa uma sensação de congestão. Essa sensação de congestão, dependendo do funcionamento do sistema nervoso simpático e parasimpático de cada pessoa, ela vai ser mais duradoura ou ela pode cessar à medida em que ela sai de dentro do ambiente com o ar mais frio. Tem mais participação? 20 para 1. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? A Iva. Doutora André. Dona Isa, abaixa o som da senhora, ou escuta só pelo telefone. Tá legal. Doutora André. Pois não? É o doutor André? Sim. Ele está te ouvindo? Doutor André? Pois Ele não. está te ouvindo, pode falar. Ah, tá bom. Eu só queria fazer uma pergunta. Assim, quando eu fico nervosa, o meu ouvido fica entupido, mas não fico surda. Eu queria saber se tem algum remédio para isso, alguma coisa. Só isso. Pode haver uma relação? Pode, tá? Estou pensando na questão, supondo, em função daquilo que a senhora trouxe de informação. Normalmente, quando a gente fica nervoso, a pressão tende a subir um pouquinho. A pressão arterial tende a subir um pouquinho. Nada que seja algo preocupante, mas você costuma ter variações de pressão arterial. Essa variação de pressão arterial pode gerar vasoespasmo na artéria do labirinto, que eu já falei no início da entrevista. E esse vasoespasmo pode causar uma sensação transitória, que dura pouco tempo, de ouvido entupido. Uma vez que se restabeleça a pressão arterial, a sensação de ouvido entupido some. Faltando 19 minutos para 1, o nosso amigo Eduardo Abreu mandando essa mensagem. Amado, você fez o convite para a apresentação de mestrado de minha filha Maritza. Agora tenho o prazer, cheio de orgulho, de bom pai, comunicar ao amigo que ela foi aprovada como mestra em educação. Obrigado. Abraço, Eduardo Abreu. Abraço para sua filha também, Maritza. Parabéns para ela. Intervalo comercial, mais um cafezinho Santa Cecília. E voltamos com o último bloco do programa Difusora Entrevista. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Programa Difusora Entrevista, hoje recebendo o médico otorrino-laringologista Dr. André Ribeiro, que respondeu a muitas perguntas, muitos questionamentos aqui dos ouvintes. E só para finalizar aqui, doutor André, questão do ar rarefeito, né? Pressão que o ouvido sofre. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Estava dando uma aula a respeito dessa questão da pressão. O nosso amigo Israel Maltic, que já desceu e subiu muitas vezes a Serra da Mantiqueira. Mais ou menos, né, meu filho? A gente. Mas eu sempre tive essa dúvida. Referente, você vai subir serra, não só a Serra da Mantiqueira, você passa, por exemplo, a Serra de Petrópolis também. Você dá uma. Você vê o Você sente uma pressão. Né? Aí o pessoal sempre fala, abre boca de sono que melhora. Não tem sempre. O pessoal abre boca de sono, aí o ouvido volta ao normal. Então, é legal. Tecnicamente, deixa o doutor André responder. Agora eu vou ouvir a parte técnica. A questão é a seguinte. O ouvido médio é uma caixinha que tem em torno de 1,5 a 2 centímetros cúbicos de volume. O ouvido médio, para a lateral, você tem a membrana timpânica. Para a parede medial, você tem a tuba auditiva. A tuba auditiva é a comunicação que existe entre o ouvido e a parte posterior do nariz.
A tuba auditiva é um músculo que fica naturalmente fechado e que abre de acordo com a necessidade. O que faz a necessidade é exatamente esse movimento de bocejo que tensiona a musculatura, que abre a tuba auditiva e ela então, quando se abre, permite que haja a equalização do volume de ar entre o meio externo e a caixa do tímpano. Se você imaginar que você tem um volume que não modifica, mas o gás que está dentro do ouvido, o ar que está dentro do ouvido, ele é submetido às variações de pressão atmosférica e o volume desse ar pode aumentar ou diminuir de acordo com a pressão atmosférica. Se você está na pressão atmosférica mais alta possível, que é no nível do mar, e você sai da área do nível do mar e vem subindo a serra, automaticamente a pressão atmosférica diminui, e se a pressão atmosférica diminui, esse ar tende a se expandir. Se ele expande, ele tem que sair por algum lugar, isso é igual panela de pressão. Se a sua tuba auditiva não funciona, ele perfura o tímpano para sair. Mas se você abre a sua tuba auditiva com esse movimento de bocejo, sai o excesso de volume de ar que acabou se dilatando em função da diminuição da pressão atmosférica e a pressão então é equalizada entre o meio externo e a caixa do tímpano. O contrário é o mesmo raciocínio, só que ao invés de sair ar de dentro do tímpano, de dentro da caixa do tímpano, entra ar para dentro da caixa do tímpano. Se você está aqui em São João do Nepomuceno, que fica a 310 metros de altitude com relação ao nível do mar, e você desce a Serra de Petrópolis para ir para o Rio de Janeiro, você vai ter uma variação em torno de 10 atmosferas, uma atmosfera para cada 30 metros de altitude. Isso vai fazer com que o ar ele seja comprimido. Quando ele comprime, ele gera pressão negativa, chupa o tímpano para dentro. Tem que entrar ar dentro da caixa do tímpano para poder equalizar essa pressão atmosférica. Essa equalização, mais uma vez, vai ser feita pela tuba auditiva. É assim que funciona. Outra pergunta que muitas pessoas talvez tenham vontade de fazer, mas não fizeram. A respeito do cerume, qual a importância da cera no ouvido? A cera é um mecanismo natural de proteção. Proteção. Para evitar que um inseto entre. Corpo estranho, contra animais. E ela é produto também da descamação do próprio epitélio do ouvido, que vai formando aquela rolha e que vai sendo expulsa naturalmente pelo movimento da mastigação. A mastigação é que vai naturalmente criando uma onda de movimento da pele que vai empurrando aquilo para fora. É claro que esse movimento é microscópico, ele é de amplitude muito pequena, não é visível ao olho nu, mas é assim que funciona. Doutor André, obrigado pela participação com a gente aqui, ter aceito o convite, ter participado e respondido a todas as perguntas, aos questionamentos aqui dos ouvintes, e o nosso também. Estou sempre à disposição. Eu acho que essa questão de levar a informação, e a gente leva a informação numa tentativa de tornar ela clara e simples para as pessoas, eu acho que isso é obrigação do profissional médico ou do profissional qualificado na área, independente da profissão, mas eu acho que levar informação é fundamental e acho que é a nossa obrigação. Eu sempre vou estar à disposição para esse tipo de situação. Te agradeço. Doutor André, você gosta de uma cervejinha? Eu não gosto muito de cerveja, não. Mas volta e meia a gente se dá o direito de tomar alguma coisa. Quem trabalha tem direito, sim. Pois é, olha só. Você que gosta de uma cervejinha... O Guido Mantega vai te ajudar a pagar mais caro desde quarta-feira passada. O preço da cerveja, olha, vai subir. Governo reajusta a tabela de bebidas frias e sobe tributação de cerveja. Também haverá aumento de refrigerantes, águas e isotônicos, entre outros. A mudança ocorre porque não houve elevação da conta de luz este ano. Bem, vamos à matéria então. A Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal publicou nesta terça-feira no Diário Oficial da União
uma portaria que reajusta a tabela responsável por servir de base à tributação das chamadas bebidas frias, que englobam cervejas, águas, isotônicos, energéticos e refrigerantes, entre outros produtos. Com isso, a tributação incidente sobre esses itens deve aumentar. O imposto sobre esses produtos vai aumentar. O governo, entretanto, não informou qual será o percentual de elevação média para todos os produtos, nem sobre cada um individualmente. A Secretaria da Receita informou apenas que espera arrecadar 200 milhões de reais a mais este ano com a medida. O aumento da tributação já era esperado, uma vez que o próprio governo já havia anunciado na semana passada que não poderia haver reajuste desses produtos. O objetivo do Executivo é angariar recursos para evitar a alta na conta de luz neste ano. Isso porque está havendo maior uso da energia das termoelétricas em 2014, essa energia que é mais cara. E recentemente o governo decidiu destinar mais 4 bilhões de reais para a conta de desenvolvimento energético, CDE, além dos 9 bilhões de reais que já existem no orçamento federal deste ano. Olha, por conta da falta de chuva, olha só como que desencadeia as situações, né? Choveu pouco, teve que usar energia das termoelétricas, energia essa que é mais cara, e agora isso vai desembocar no aumento das bebidas frias, cervejas, refrigerantes, etc. É assim que a coisa funciona. E depois você fala, não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem com todo mundo. Israel Maltic, eu emendei. Esmaltic, outro nome para você. Esmaltic, a entrevista com o nosso amigo doutor André vai estar no site da Difusora, o áudio vai estar lá. Sim, eu já estou presenciando a de ontem, né? Estamos colocando eu e o Vitor Guilherme, estamos acabando de editar. Com pouco tempo, né, Israel? A gente está na correria, né, cara? A gente está aí trabalhando bastante, graças a Deus, ruim se não estivesse trabalhando. Mas estamos colocando o doutor Renato, que esteve presente aqui no Difusora Entrevista ontem, e hoje, dando tudo certo, hoje ainda também estarei colocando o doutor André no www.difusorasjn.com.br. Você vai lá, menu Notícias, vai estar o submenu Difusora Entrevista. Você vai lá, eu quero reouvir, quero ouvir novamente, né? Reouvir, não está errado, né? Ouvir novamente. Não tive tempo de ouvir tudo, faltou alguma coisa, eu deve ter explicado uma coisa no finalzinho, tive que ir para o trabalho. Acessa lá, ouve na íntegra, editado, a gente tira, né? Corta parte comercial, senão estende muito. Você ouve quando quiser, né? Tá lá. Você ouve quando quiser. Então, tá. Tem desde quando a gente começou com o Jorge do Procon. Jorge do Procon que iniciou. Iniciou isso, já está tudo lá no Difusora, no site da Difusora, no submenu Difusora Entrevista. Tem também no nosso site as últimas notícias de São João e região. Quem quiser ficar bem atualizado, é só acessar e conferir. Tem a coluna do Kibil, né, Fernando? Tem, nem é coluna, rapaz. Ele tem um ícone completo sobre os esportes. Inclusive falando sobre o Pablo, que vai para a América, né? Já está na América, foi apresentado. Ontem a gente colocou a matéria, o Pablo foi apresentado, tem até capa na Difusora. Nosso amigo Ney, ele está todo orgulhoso, aí o Pablo novamente é um time grande. E o Kibil mantém essa parte esportiva bem atualizada no menu Esportes. Nosso site sempre buscando estar sempre o mais completo, o mais atualizado. A gente vai melhorando a cada dia, né, Amado? É isso aí, Israel Maltic. Amanhã vamos estar recebendo aqui ele que foi chefe de gabinete da doutora Edmeia, o marido dela, que é o doutor Joaquim Machado, vai estar com a gente aqui amanhã no programa Difusora Entrevista, para quem te manda um grande abraço. Difusora Entrevista volta amanhã, logo depois do Momento de Fé com o padre Marcelo Rossi. Agora a gente vai ficar com o Vitor Guilherme, o show da tarde. Depois do show da tarde tem? Das 4 às 5 tem músicas para churrasco com Fernando de Leles. Eu volto logo mais no Rancho Fundo, eu e o Caboclo, a partir das 8, logo depois da Voz do Brasil. Grande abraço, boa tarde para todos.